retirar do projeto. Só valer para quem realmente, se é que vai ser aprovado, valer para quem ingressar depois, né? Porque o governo está com o seu... com relação à competência... Qual opção é para quem entrou antes da lei ou antes de 2003? Antes do funcionamento do fundo. Não tem nada a ver 2003, não tem nada a ver. Não, é porque 2003 para frente, quem ingressou a partir de 2003 no serviço público não tem paridade, certo? Agora, quem ingressou antes de 2003 tem paridade. Então, assim, qual é o prejuízo maior? Para quem tem paridade. Para quem não tem paridade também é um prejuízo? Sim, também. Agora a gente quer deixar aqui, quem é o mais louco se aderir? Quem tem paridade. Mas o benefício eu acabei de explicar. É um benefício já que está aprovado aí, que é absurdo, né? Com relação ao interesse da União Federal, assim, eu concordo com o Lorival. Eu acho que se há o interesse da União, eu acho que a competência ela deve ser da Justiça Federal. Eu até mudo meu raciocínio em relação a isso. Eu acho que tem que ser, a competência tem que ser da Justiça Federal mesmo. Tá? Porque eu acho que há um interesse, ainda que indireto da União, há um interesse indireto da União nesse projeto, né? Talvez houvesse interesse do governo em jogar para a Justiça Comum para sacanear mesmo, mas eu espero que não. Eu mudo inclusive o raciocínio, Lorival. Acho que tem que ser a competência da Justiça Federal. Com relação à contribuição, Lorival, a CAPEN não era, eu não conhecia o fundo CAPEN, mas o fundo CAPEN não tinha nenhuma relação com o salário do servidor, tinha? Do trabalhador? Não tinha. Não tinha. Pois porque entenda, todo regime de previdência complementar, ele é baseado em cima de um oficial. Antigamente era sempre assim. Por exemplo, você perceber todos os planos de benefícios existentes antes do teto, existia sempre um benefício especial pago pelo INSS. Eles utilizavam sempre isso como parâmetro, entendeu? Então, o que era pago pela CAPEN é uma coisa, tá? E o que é pago pelo fundo de pensão é outra, tá? Porque existe uma... Até vamos ter natureza de previdência complementar. A CAPEN eu vi quando eu estava na Marinha. Eu não aderi, mas quem aderiu na esperança de que depois de um certo tempo de contribuição teria direito a um determinado percentual sobre o salário de contribuição, de benefício. E acabou, quando quem foi buscar isso, recebendo coisa assim, tipo centavo. Pois é, porque justamente não tinha a conexão com um benefício, com um seguro especial do regime geral, entendeu? Que era utilizado como parâmetro o benefício do regime geral de previdência social. Tanto é que algumas vezes você vê que há algumas discussões aqui na Justiça em relação ao teto do INSS, que manda citar a União, manda citar a Petrobras, entendeu? Em cima disso. Já a CAPEN não utilizava isso como teto, entendeu? Era apenas um investimento, né? Um investimento seu, individual, sem levar em consideração o seu salário, tá? Então existe essa diferença aí. E assim, com relação à CAPEN, eu não conheço muito bem, mas para mim era um golpe. Me desculpe. Então, existe informação que o Chile e a Argentina que aderiram a isso, os fundos faliram. Eu vi isso no jornal outro dia. Que os bancos privados já estão disputando esse dinheiro dos fundos estaduais e municipais. Isso prova que se houvesse realmente prejuízo, os bancos estariam disputando esses valores. Com relação ao que Gerner falou, que o Luiz falou, sobre a adesão facultativa dos servidores que entraram antes de 2003, ou antes também da liberação da lei, eu acho fundamental que se negocie a retirada desse artigo, não porque alguém vai ser maluco de aderir, mas é porque simplesmente eles podem tirar pela facultativa. Se eles tirarem pela facultativa, acabou. Todo mundo vai ter prejuízo com relação a isso. Então vai ter, um plano, quem sabe até não foi por isso que eles deixaram lá. Primeiro, para acontecer isso. Segundo, para iludir de que o servidor pode vir a ser beneficiado, quem sabe que não vai ser, porque o governo, inclusive, não está contribuindo com a parte dele nesse momento, né? Já tem anos que o governo não contribui com a parte dele, e vai ser obrigado a contribuir por 15 anos para capitalizar o fundo, para depois de 15 anos, então, parar de contribuir e fazer a contribuição que você falou desses termos. Quer dizer, não vai haver lucro imediato nenhum para o governo nesse momento, não vai haver diminuição de
déficit que não existe, mas não vai haver também, então é só apenas transferir recurso público para o privado. Eu falo sobre essa questão, fica mais rápido porque é tempo. Alguém mais? Eu ia perguntar, mas você está conversando muito com Deus. Não, mas eu vou perguntar assim mesmo. Essa parte final aí que o Denis falou, que realmente o governo vai transferir, né, dinheiro público para a esfera privada. Eu acho que é o seguinte, o governo Lula, quando iniciou em 2003, né, ele fez a reforma da Previdência, não é isso? Era um governo forte no começo, então ele tinha força para derrotar os trabalhadores e conseguir implementar aquela reforma da Previdência que é muito ruim. Aí vem agora o governo Dilma, no início também, está fazendo a mesma maldade com o servidor. Então eu sempre alerto aqui que esse governo nos representa, porque ele realmente está agora implementando o que Lula fez lá atrás. E eu queria lembrar uma coisa, que quando o governo contribui com 7,5, é isso que ele está fazendo, né? Ele cria um fundo onde ele vai gerenciar, onde ele vai ter maior participação, onde ele vai ter poder, mas não sendo um fundo público, ele vai poder entrar na jogatina, né, do mercado financeiro. Então assim, eu acho que ele não deve aqui fazer como nós fizemos lá atrás, durante a reforma da Previdência. Eu lembro bem que aqui na JF a gente lutava pela PEC com reformas. E o TRE e o TRT lutavam para retirar a PEC. Eu acho que a gente aqui deve discutir sim, porque a coisa é muito ruim, mas acho que a gente tem que lutar para retirar esse projeto e não para melhorá-lo, porque de forma alguma ele vai ser bom para a gente. Deixa eu explicar para vocês. A reforma da Previdência chilena, para quem não sabe, foi a reforma mais radical de todo o mundo. De todo o mundo. Por quê? Porque a Previdência chilena ela foi privatizada totalmente. Hoje não existe previdência pública no Chile. Tá? Hoje lá existe o quê? Um regime de previdência administrado por fundos de investimentos, tá? No Chile, e não há participação do governo em nada. E uma outra coisa gravíssima que aconteceu no Chile foi que o governo ditador chileno de Augusto Pinochet, ele retirou inclusive a contribuição de todos os empregadores que faziam para a previdência chilena. Quando ele privatizou, além de privatizar, tirar tudo da mão do governo, ele também retirou as contribuições patronais. Então, toda a reforma previdenciária, e o que está acontecendo no Brasil hoje? O que Dilma está fazendo? Fazendo anistia para as indústrias automobilísticas, está aumentando o limite para as empresas de pequeno porte e as microempresas, para não pagar a contribuição patronal, como pagava, hoje atualmente ela está fixada em 20%, né, sobre a remuneração do empregado. E o que ela está fazendo com isso? Ela está diminuindo, até extinguindo toda a participação das empresas na contribuição patronal para o regime geral de previdência social. Então o rombo cada vez aumenta, porque está havendo um desvio de parte desses recursos, né? E que o governo que está dando essa anistia deveria substituir essas empresas na contribuição que está sendo faltando. Além disso, ainda aprovou a TRU com validade para tirar 20% de todas as contribuições previdenciárias, e a maioria sai das contribuições previdenciárias, entendeu? E jogando para essas empresas aí com anistia, com isenções, né, alegando que se trata de investimentos para aquecimento da economia. Bom, então o Chile hoje, a previdência é totalmente privada e os fundos lá são privados. Instituições financeiras internacionais controlam os fundos de investimento chilenos, tá? E a maioria dos fundos lá que